Ele tinha todos os motivos para virar as costas para o outro, mas ele ainda se preocupava sobre o que alguém estava sentindo. Em lugar de sentir vingança e rancor, José decidiu amar e servir. Para mim, amigos, isso é um milagre. É um milagre de alguém que tem mais de Deus. Olha para mim aqui. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado na sua caminhada. Talvez Deus colocou você numa sala de espera. E nessa sala de espera, você não está onde você gostaria de estar. Talvez nessa sala de espera você tenha enfrentado coisas que você nunca sonhou ter que enfrentar. Uma doença, uma crise financeira, a humilhação de colegas descrentes que zombam da tua fé. Ou talvez as lutas familiares que muitas vezes se tornam maiores do que a gente conseguiria suportar. Mas é nessa sala de espera que a gente pode esperar reclamando ou esperar servindo. Mas talvez você não saiba. Quanto mais você serve alguém, mais o seu coração é preenchido de um amor que transforma. Eu lembro bem de uma historinha, de uma reportagem que eu vi uma vez de um rapaz que saiu de casa disposto a tirar a sua própria vida. No caminho para a ponte que ele iria pular, ele viu uma menininha sentadinha, chorando. Ele decidiu parar, olhou para ela: o que está acontecendo, moço? Por que você está chorando assim? E a menina: eu perdi minha mãe, eu não sei onde a minha mãe está. Mas onde você mora, eu não sei. Eu preciso achar minha mãe. E ele começa: então vem cá que eu vou te ajudar. E começa a procurar junto com ela para tentar encontrar a mãe da menina. E vai para um mundo, pede orientação, e a menina vai tentando orientar um pouquinho sobre como que era a casa dela. E ele passa ali algum tempo procurando, ajudando aquela moça, até que consegue entregar a moça para sua mãe. A mãe dá um sorriso, um abraço de alegria: olha que maravilha, obrigado porque você ajudou. Pergunto para você, depois de tudo isso, você acha que aquele rapaz ainda quis se matar? Amigos, a partir do momento em que você descobre algo pelo qual vale a pena você entregar a tua própria vida, tudo faz mais sentido. Enquanto você serve alguém, enquanto você aprende na sua vida cristã a demonstrar amor nos seus atos, no se preocupar com o outro, no olhar nos olhos, no ver o que a pessoa está precisando, amigos, é tudo diferente. As pessoas hoje não se preocupam mais tanto com o outro. 99% das vezes que você pergunta para alguém assim: está tudo bem? O que as pessoas respondem? O que as pessoas respondem? Tudo bem. E quando não está, por que você responde que está? Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir. Entra no elevador e a pessoa fala assim: e aí, tudo bem? Você fala: não, está tudo mal. Hoje eu estou mal, briguei com a mulher, meu filho está me dando dor de cabeça, estou com problema no trabalho. A pessoa já fala assim: nossa, tomara que essa porta abra logo para mim ir embora. Porque ninguém quer ter tempo para ouvir o outro. Nós temos tempo para a nossa vida, não temos tempo para o outro. Mas eu tenho repetido isso aqui muitas vezes, que é importante, amigos. Enquanto você gasta um pouquinho de tempo para poder fazer algo para alguém, amigos, quão bem você está fazendo para você. Separe o seu sábado à tarde para ir lá num asilo de idosos, cantar com eles, para ver se você não vai sair de lá melhor do que quando você entrou. Separe um tempinho para você fazer um estudo bíblico com uma família e vá toda semana na casa dela, sentar com ela, ouvir as suas histórias, comer um bolo com suco de caju na casa de alguém, conversar com um idoso, com uma pessoa que está sozinha, fazer uma visita para alguém que não tem vindo à igreja. Você vai perceber o quão bem isso vai fazer para você. Amigos, eu não sei o que você faz enquanto espera, mas vale muito mais a pena você fazer se preocupando com o outro, olhando mais nos olhos, sorrindo mais. Sorrindo mais. De maneira sincera, abraçando. Tem um especialista que diz que é quase impossível você dar um abraço sem estar sorrindo. Sempre que você abraça alguém, a maioria das vezes você acaba sorrindo. Porque o abraçar o outro é uma terapia de Deus, para te mostrar que nós somos anjos de uma asa só, precisamos do outro para conseguir voar. Gostaram disso? Para você entender isso. José me ensinou muito sobre esse assunto. Segundo ponto, que eu acho interessante nessa história. O segundo ponto está no verso 5.
Interessante. Aliás, diz assim: e os dois sonharam, cada um seu sonho, na mesma noite, cada sonho com seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito que se achavam encarcerados. Verso 8, eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o interprete. Então José lhe disse: não pertence a Deus as interpretações, conte-me o sonho que tiveram. Eu acho isso aqui muito interessante, porque o segundo ponto, quando eles chegam e falam assim: olha, nós estamos tristes porque nós tivemos um sonho, eles acabaram de falar com alguém que tinha todos os motivos do mundo para desconfiar dos sonhos, porque ele mesmo já teve, e os sonhos que ele teve ainda não tinham se cumprido. Então na hora que eles chegaram e falaram assim: eu sonhei, era para ele falar assim: não vem com essa conversa para o meu lado não quero mais saber disso. Negócio de sonho, isso aí é tudo mentira, porque eu também tive sonhos e imaginei que os meus sonhos seriam algo bom, e olha onde eu estou preso, passei 10 anos como escravo, dei a minha vida pelo outro, e olha aqui o que eu ganhei. Ele podia estar reclamando, ou não acreditando que esses sonhos poderiam ser algo de Deus, mas ele diz assim: não é Deus o responsável por interpretar, pois além de esperar servindo a Deus, servindo ao outro, José também esperou, se colocando à disposição para servir a Deus, para ser um canal de interpretação. Por isso que ele diz assim: Deus não é o responsável. Eu acho interessante essa frase. Ele diz assim: Deus não é o responsável de interpretar os sonhos? Sim, então me conte o sonho. O que ele está querendo dizer? Eu vou receber os sonhos de vocês e vou apresentar esses sonhos a Deus, e se Deus quiser, Ele vai responder para vocês. E é exatamente isso que acontece. José se coloca à disposição de Deus para responder o sonho que é necessário naquele momento. Mas mais do que isso, quando ele se coloca à disposição de Deus, ele está dizendo assim: Senhor, aquele sonho que o Senhor me deu, eu ainda mantenho vivo a chama. Amigos, em nenhum momento José deixou transparecer que ele não acreditava mais que o sonho que Deus tinha dado a ele não iria se cumprir mais. Por nenhum momento durante toda a trajetória de vida de José, ele duvidou dos sonhos de Deus. E às vezes, na primeira prova que nós enfrentamos em nossa caminhada cristã, nós já deixamos de lado de acreditar que Deus permanece no controle e que vai cumprir as suas promessas. Olha aqui para mim, querida igreja, se Deus disse para você, e amigo você da internet, se Deus disse para você que vai realizar uma obra em tua vida, Ele vai realizar em nome de Jesus. Paulo disse assim: aquele que começou a boa obra na sua vida, vai o quê? Terminá-la. Às vezes, as provas que você enfrenta são simplesmente provações de Deus, para ver se você está de fato preparado para receber essa promessa de Deus na tua vida. Amigos, os sonhos de Deus ainda são reais. Nunca deixe de lutar pelos sonhos de Deus para você. Pastor, mas eu espero os sonhos de Deus há tantos anos. Eu sei disso. Tem gente que está de fato há anos esperando a resposta de Deus, os sonhos do Senhor para a tua vida. Eu sei, amigo, é difícil esperar, mas se Deus, Ele falou, Ele vai cumprir. Ele pode até demorar, mas falhar, Ele não vai falhar nunca. Talvez um dos maiores, algo mais claro sobre esse assunto é a história de Moisés, que tinha o sonho de entrar em Canaã terrestre, e não entra, porque ele cometeu um pecado e Deus permite que ele morra no monte, depois ele é ressuscitado e é levado aos céus. Mas o sonho dele ainda permanecia, porque quando Deus chamou Moisés para que ele liderasse o povo até Canaã, Deus prometeu a Moisés que ele entraria em Canaã. Então Deus não cumpriu a promessa na vida de Moisés, cumpriu quando? Mais de 4.000 anos depois, quando lá no Monte da Transfiguração, mais de 3.000 anos depois, quando lá no Monte da Transfiguração, Jesus recebe Elias e Moisés para pisar no centro de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, cumprindo uma promessa que ele tinha recebido de Deus há tantos anos atrás.
Já parou para pensar nisso? Quantos anos demorou para que Moisés cumprisse sua promessa? Ele morreu, ressuscitou. Para tantos anos depois ele receber a resposta que ele precisava, mas ele recebeu. Porque Deus, ele não é homem para mentir. José, ele precisava acreditar nisso, e ele acreditou. E por fim, o último ponto, e isso para mim, é para você sair daqui guardando isso no seu coração. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Último ponto, começa no verso 14. Diz assim o verso 14. Porém, José dizendo para o copeiro: porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire desta prisão. Interessante. A frase que José fala aqui é até muito semelhante à frase que o ladrão fala para Jesus na cruz, né? Lembre-se de mim quando você estiver bem, lembre-se de mim. Mas o verso 23 diz: porém, o copeiro-chefe, o quê? Não se lembrou de José. Fez o quê? Se esqueceu dele. O copeiro que recebeu a promessa e que recebeu o pedido: ó, lembre-se de mim. Quando você chegar lá, fala para o rei que eu estou injusto aqui. Fala para o faraó que eles me mandaram para a cadeia, mas eu não fiz nada. Conta para eles o que eu fiz para vocês. Conta para eles o que eu vivi. Lembre-se de mim quando vocês estiverem lá. Lembre-se. Mas a memória do ser humano é pequenininha. E diz que pouquinho tempo depois, 3 dias depois, o copeiro já estava no seu lugar. E diz o texto que o copeiro se esqueceu de José na cadeia. O copeiro se esqueceu. Pelo esquecimento do copeiro, José ficou mais 2 anos lá. Mas Deus não se esqueceu. Pastor, é bonito você falar isso na teoria, mas para José foi tão difícil, foi. Mas tem um detalhe. Se o copeiro tivesse se lembrado de José, logo em seguida para o faraó, o copeiro, José sairia da cadeia para ser o quê? Para ser o quê? Para voltar a ser escravo do Potifar? Ou para talvez trabalhar com o copeiro na copa do rei? Ou talvez para ser o padeiro no lugar do padeiro que tinha morrido? Se o copeiro tivesse se lembrado de José naquele momento, se lembraria para que José fosse mais um. Mas quando Deus se lembrou de José no tempo certo, Deus fez o copeiro se lembrar dele na hora que precisava ser lembrada. Foi quando o rei, o faraó, teve um sonho, aí o copeiro se lembrou de José na prisão. E nessa hora, José foi levantado para interpretar o sonho do faraó e foi responsável de trazer libertação para tanta gente. Quando Deus se lembrou, ele sai da cadeia não para ser um copeiro. Ele sai da cadeia não para ser escravo de Potifar. Deus o tira da cadeia para que ele seja governador de todo o Egito. Consegue entender isso? A espera de José era, na verdade, tudo dentro dos propósitos de Deus. Ah, é tão difícil da gente ter paciência para essas coisas. Amigos, as pessoas podem se esquecer de nós, mas Deus nunca. Deus nunca. Deus nunca. Poderia contar aqui milhões de histórias para vocês de pessoas que em algum momento da vida foram esquecidas pelos homens. Talvez alguém já se esqueceu de você. Talvez alguém já te prometeu uma promoção, uma vaga de emprego, uma bolsa de estudos. Te prometeu um relacionamento. Não sei. Nós somos cheios de promessas vazias. Mas nessa noite você precisa sair desta igreja sabendo de que as promessas de Deus não são vazias. As promessas de Deus são verdadeiras. E que essas promessas, ao penetrar na tua vida, sejam cumpridas no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus será muito melhor do que o seu tempo. Você quer acreditar nisso?
Então nessa noite, se você quer sair daqui vivendo mais uma vez os sonhos do Senhor para a tua vida, te convido a ficar em pé. E nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus para que faça a obra dEle no nosso coração. Grande Deus, aqui estou, Senhor, mais uma vez, disposto para viver os teus sonhos, para ouvir a tua voz, mas para entender em histórias como a de José, que passou anos sendo preparado, sendo moldados na prova do tempo, para viver aquilo que o Senhor reservou para ele. Oh Deus, eu sei que não foi fácil para ele. Por muitas vezes o inimigo tentou fazê-lo desistir, desanimar. Mas ele é uma prova de que vale a pena esperar no Senhor. Mas enquanto esperamos, que possamos servir a Deus. Fazer e ouvir a voz do Senhor. Acreditar que o Senhor é fiel em suas promessas. E que se o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá suas promessas. Enquanto esperamos, que possamos servir o outro. Que não possamos esperar de braços cruzados, mas que possamos esperar buscando o melhor para a tua causa. Senhor, que possamos esperar no Senhor, mas esperar olhando nos olhos do nosso irmão e sendo bênçãos para a vida deles também. Mas Senhor, se em algum momento nós fomos esquecidos nessa terra, que nessa noite possamos lembrar que nunca seremos esquecidos pelo céu. Vem olhar para a nossa vida de novo, Senhor. Mas hoje, nos traga paz e paciência na presença do Senhor. Nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém.